Bom dia, né, a todos e a todas. Bom dia. Hoje nós estamos aqui no 6 de novembro de 2023, na sede do Núcleo Espírita Obreiro de Ouvir, para que possamos dar continuidade, né, à atividade que nós começamos ontem, o 26º aniversário em comemoração aos 75 anos do Núcleo Espírita Obreiro de Ouvir. Eu sou Rinaldo Macedo, no momento estou na presidência do Núcleo Espírita Obreiro de Ouvir. Quero dizer, é importante como é a história, é mostrar que é a primeira vez que nós pensamos assim, vamos fazer esse seminário para comemorar o aniversário deles. Então, tem 26 anos. E fui eu e Letícia dialogando, Letícia estava Silva. Letícia já ensinou no mundo espiritual, inclusive, a primeira encarnação dela foi irmã de Macedo, né? A minha a primeira vez que nós fizemos, em 97, quem era presidente na época era o Cláudio Silva. E nós convidamos o Tomar Coutinho, um professor palestrante da UESP, né, no momento e convidamos ao Saulo Quadros, um palestrante, bastante renomado, que já voltou para o mundo espiritual. Então, é importante registrar, porque nós estamos falando história, escrevendo, o livro de Obreiros para resgatar a história, para poder registrar e deixar aí, nós possamos continuar conhecendo. Então, o tema deste ano nós buscamos discutir sobre a imortalidade da alma, ontem foi vida imortalidade vida, tudo que está engraçado, né? E hoje, a imortalidade da alma, o seminário com o nosso colega, palestrante, professor doutor Manuel Garaújo, da Universidade Estadual de Federal, que pode começar a isso aqui hoje, para dar continuidade, a atividade que começou ontem. Quero agora convidar o meu amigo do peito, da espiritualidade, Lorival Fagundes começou também aqui, desde quando tinha, era novinho, né, Dori, chamado Dori, começou na evangelização, na juventude. Dori continua sendo trabalhador dessa casa, é uma honra receber você aqui, com a nossa religiosa, Marcela Luz, nossa primária. Dori, é com você e eu me despeço para ficar na sua frente. Um abraço para todos e boa aproveitamento da mensagem dessa noite. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agradecendo aqui os experiências da Secretaria, os outros lados, depois a mais santa que é a nossa Secretaria, graças a Deus. Hoje, então, já colocou, teremos um seminário sobre a alma, com ela. E antes de fazer a nossa oração inicial, vamos convidar o nosso de Macedo para a convidação musical, em seguida a prece e em seguida a gente já entra com o seminário do nosso irmão. Beleza? Certo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, família. Tudo de bom para você, muita paz, muita energia. Nós estamos aqui, né, mais uma vez, no Núcleo Espírita Obreiro de Ouvir, hoje recebendo aqui, né, desde ontem ele está aí conosco. O nosso amigo, Manuel Antônio, Papai do Céu, do Espírito, e nós possamos viver nessa força de amor que é o Espiritismo na manhã de hoje.
Agradecemos a oportunidade de retornar de novo, Senhor, para a realização do seminário comemorativo, fundação dessa palavra. Agradecemos a Deus por toda a família, por nossa vida de Pai. Lembramos, Senhor, a proteção do nosso irmão Noé, que temos falado neste dia, ele seja um livro, honrado, e ouvido das mulheres do nosso Pai. Assim como o Senhor rogamos, que pelos irmãos e irmãs que hoje encontramos para o Deus, mas com o coração tranquilidade, que seja por amor e por amor. E assim, Senhor, nos corações gratos, por esperança, pedimos a nossa permissão para iniciar as atividades desta igreja. Que assim seja. Microfone, digo. Quero registrar a felicidade de estar aqui no Núcleo Espírita Obreiro de Porvir para o seu aniversário de 75º ano, né, de atividades ininterruptas. Então, é um patrimônio aqui da cidade de Guanambi, cidade importante do interior baiano, e realiza o trabalho de divulgação da doutrina espírita com brilhantismo nesses anos todos. Então, nós temos aqui para apresentar o seminário que trata da imortalidade da alma. E para início de conversa, nós temos aqui os 3 livros mais importantes do movimento espírita, na capa das suas edições originais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, em suas edições em francês. Para a gente lembrar que constitui a base do nosso diálogo, constitui a fonte primeira de nossas colocações. E prosseguindo, nós temos aqui um estudo tirado do Livro dos Espíritos, que fala a respeito da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma do corpo, perturbação espiritual. Então, são temas relacionados à ideia da imortalidade da alma. E a imortalidade da alma, nós trouxemos aqui uma gravura que fala a respeito da coluna espiritual do nosso lado. E é um grande marco do entendimento da imortalidade da alma, da continuidade da alma e do brilho que existe na vida espiritual. Então, dado o advento dessa publicação, nós temos ali a condição de poder entender melhor
como é a vida do espírito nas colônias espirituais, nas cidades espirituais. O espírito André Luiz, ele defende que existem as trevas espirituais, existem os umbrais e existem as cidades espirituais. Inclusive, tivemos uma informação recente, não vamos dizer que é uma informação advinda de um médium muito conhecido, mas está no canal da internet informando que Jesus de Nazaré e Simão Pedro são os fundadores das cidades espirituais aqui no planeta Terra. Então, dada a passagem de Jesus aqui pelo planeta, essas cidades espirituais foram fundadas e estão aí, até o presente momento, realizando a sua tarefa de universidade do Espírito, uma vez que são metrópoles para o estudo do Espírito e o seu avanço. Prosseguindo, temos aqui a pergunta 150 do Livro dos Espíritos. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? A resposta, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, a individualidade é diferente de personalidade. A cada encarnação, nós adquirimos uma personalidade, mas a individualidade, ela é a mesma em todas as personalidades. Então, vocês estão diante de Manuel Antônio, personalidade. Mas o espírito que anima essa personalidade é um espírito milenar, é um espírito imortal, que já tomou várias vestimentas e que tomará outras tantas. Eu falo que o fenômeno da morte é como se fosse, eu vou tirar essa camisa e vou colocar no balaio para lavar, no balaio de roupa suja. Mas eu não vou entrar no balaio de roupa suja, então só a roupa que entra. Então, que a morte a gente pode comparar mais ou menos assim. Nós vamos devolver a vestimenta carnal, mas nós seguiremos nossa caminhada e seremos sempre nós mesmos. E aqui nós temos uma gravura mostrando que não existe ninguém que seja igual a você. A gravura traz justamente esse entendimento. Não existe ninguém que seja igual a você. Você é único, você é singular, né? Então, é algo interessante de se observar. Dando seguimento, olha a pergunta A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E a resposta continua pelo fluido que lhe é próprio, ao ir na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de uma última encarnação, seu perispírito. Engraçado que tem gente que desencarna e não sabe, lá no Centro Espírita Antônio Cruz, o que aconteceu. No Centro Espírita Antônio Cruz, o Espírito se manifestou na reunião mediúnica e ele queria respostas, porque ele disse que estava na casa dele. E que de madrugada ele sentiu vontade de sair andando, né? Tinha perdido o sono, e foi andando ali pelas ruas do bairro Sumaré, em Vitória da Conquista, e ele queria saber o que aconteceu, porque ele tentou voltar para casa e não conseguiu. Ele não conseguiu. E aí o dialogador, muito hábil, ele foi tirando informações e buscando informações, até que constatou que ele tinha desencarnado, né? Que ele havia realizado a separação da alma do corpo. Mas quando ele se encontrava se sentindo perfeitamente normal, com sua aparência física normal, sua constituição física normal, então ele não entendia aquele processo. É porque, na verdade, a gente pensa que o corpo forma o corpo espiritual, e não é assim. É o contrário, o corpo espiritual forma o corpo físico. E quando a gente perde o corpo físico, a gente fica na nossa formação original. O original é o perispírito, e não o corpo físico. O corpo físico é a projeção desse corpo espiritual. Então, tratava-se de uma pessoa que estava em paz, e que partia em paz do espírito, e nem percebeu o fenômeno acontecendo. Ele nem percebeu. Dando prosseguimento, temos aqui a pergunta B. A alma nada leva consigo deste mundo? E aí a resposta é nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então temos aqui uma gravura
tem formando aqui mais do que sabedoria, o tempo que traz boas lembranças. Então a gente leva as nossas boas lembranças. Por isso que é tão bom, né, a amizade, é tão bom a gente humilhar com as pessoas, mas é interessante dizer que tem gente que não tem amizade, que faz conluio. Tem gente que faz conluio, né? Conluio é diferente da amizade. Através do conluio você terá comparsas. Através da amizade você terá amigos. Os amigos são aqueles que estarão acompanhando você na alegria e na tristeza, né? Então, os amigos são assim. E os amigos dizem aquilo que você, às vezes, não quer ouvir. O comparsa, não. O comparsa só vai dizer aquilo que você quer ouvir. E outra diferença, o amigo, ele vai construir junto com você alguma coisa. E os comparsas vão destruir junto com você alguma coisa. Então, o conluio terão comparsas que vão tentar destruir o seu espírito. Terão comparsas que vão tentar destruir a Universidade Estadual da Bahia. Então, quando você vê alguém tentando destruir e tem outras pessoas que estão juntos e se dizem amigos, é mentira. São pessoas em conluio e, na verdade, ali são comparsas. Os amigos sempre constroem alguma coisa. E o Leandro Carnal, professor de História, ele fala que se você realiza a reflexão ética, você consegue ter amigos. Se você não realiza essa reflexão ética transformadora, você só consegue ter comparsas. Acho muito interessante, muito profundo mesmo. Então a gente guarda desse mundo as lembranças. Nós vamos levar as lembranças, vamos levar os sentimentos, vamos levar os bons momentos, as boas qualidades do coração. É o que a gente leva consigo. Prosseguindo, aí nós colocamos uma mão erguida diante da galáxia, do universo, e nós temos aqui a pergunta 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E a resposta é o seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo, né? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre tua individualidade. Então, assim, você é você o que quer que esteja. Você está no conjunto de uma assembleia, você é você. Você está no conjunto dos habitantes de Guarani, você é você. Você está como centelha divina que povoa o universo e você não deixou de ser você. Você continua com a sua individualidade. Isso é de uma riqueza tamanha, viu? Então, essa coisa da gente se confundir no todo, como é a proposta panteísta, não se confirmou. Porque as próprias comunicações nas reuniões mediúnicas, elas deixam bem claro que ninguém vai compor o todo, continuará sendo a si mesmo. Então é uma constatação interessante. Mais adiante, nós temos aqui a pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E a resposta é a seguinte: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Olha aí o que nós falamos, né? As próprias respostas, as próprias comunicações espíritas já esclarecem essa questão. Se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdos, ouvirias. Pois que, nunca a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de nós. Então, a divindade, né? Os espíritos, então, as comunicações, são seres que estão para além de nós. Então, eu não sou Deus. Existe Deus com sua individualidade. Eu não sou o outro, né? Eu sou a mim mesmo. E quando acontece o fenômeno mediúnico, é uma inteligência estranha que emite um canal mental que vai impressionar os órgãos da inteligência do médium. E o médium vai ceder através do transe, ou através do transe sonambúlico, ou do êxtase,
para que essa inteligência outra se manifeste. Então, esse é o processo. É assim que acontece. Tá? Diferente do fenômeno anímico. O fenômeno anímico é quando outras personalidades vividas por mim se manifestam. Né? Que essas personalidades, elas foram vividas e elas têm também um quê de ser, dado o ambiente que viveram, os desafios que enfrentou. Então, outras personalidades podem também se manifestar por meio intermédio. Porque a gente ajuda os outros, né, dona Zélia? A gente ajuda os outros, mas chega um dia que o ajudado somos nós. Você está entendendo? Então, chega um dia que o ajudado somos nós. Então, a gente trabalha como médium, ajudando os espíritos que sofrem, e chega um momento que o ajudado seria eu, quando acontece o fenômeno anímico, e eu revelo um momento da minha vida passada que precisa ser revivido para me libertar de algum trauma, de alguma dificuldade, de algum sofrimento. Então, existem essas duas situações, né? O animismo e a mediunidade. Prosseguindo, nós temos aqui a foto da catacumba, né? Ou seja, do sepulcro em que Jesus abandonou. Então, está lá a cruz, está aqui, né, como se fosse um túmulo, né, aberto, e aonde foi colocado o corpo de Jesus. E a pedra gigante que tampava esse sepulcro. Ela foi rompida e Jesus de Nazaré vai revelar para nós a vida após a morte, ou seja, a imortalidade. Então está aqui a pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Aí a resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então essa pergunta, ela usa essa palavra eterna. Eu gosto mais do termo imortal, porque eu entendo que eterno é só Deus, que não teve início e não terá fim. Né? Nós, talvez não tenhamos, né? A gente entende assim, dados os estudos atuais, e não teremos fim. Mas a gente não teve o início de Deus. Em determinado momento, nós passamos a existir, porque Jesus de Nazaré fala que o Pai de todo tempo trabalhou, e continua trabalhando. E outra informação é o Allan Kardec, que ele informa que do átomo ao arcanjo se processa a evolução. Então, que Deus continua criando seres na sua simplicidade e vai se tornando mais complexos e chega ao que Jesus chamou de sal da terra, que somos nós, os espíritos, já com sua individualidade, já dotados de razão e de emoção. Então, nós somos o que há de mais fantástico na face da terra. Nós somos o que há de mais complexo na face da terra. Somos espíritos, diferente dos animais, que são princípio espiritual, por falta do pensamento contínuo. O animal ele não tem pensamento contínuo. Mas tem uma frase também do Leon Denis que é muito interessante. Ele informa que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no nominal. Nós temos consciência do que somos. Então, temos já o despertamento acontecido em nossas vidas. E, para mais adiante, nós temos aqui uma gravura que mostra as pirâmides do Egito e a Esfinge. E aí a gente já deixa o livro dos Espíritos e já adentra na obra do Leon Denis. Os dois autores escolhidos para esse seminário de hoje são autores de peso, Kardec e Leon Denis. Porque se Kardec não tivesse codificado a doutrina espírita, Denis codificaria. Trata-se de um espírito formidável, né? E ele conviveu, foi contemporâneo de Kardec, mas com uma diferença de idade muito grande. E o Leon Denis, no ano passado, eu estive aqui com o seminário que trazia informações biográficas sobre ele. E hoje nós vamos nos aprofundar no livro O Problema de Ser, do Destino e da Dor. Um dos best-sellers da doutrina espírita, um livro assim, de grande projeção e que traz informações assim, muito aprofundadas
sobre diversas questões, e entre elas a imortalidade da alma. Eu me senti tão satisfeito com o Denis, que eu não senti vontade de colocar outros autores. Pode ser que em outra oportunidade, tratando de um tema que intersete a imortalidade da alma, até acrescente outros autores, mas por hora, vocês chegarão à compreensão de que ele nos basta no momento agora. Então, olha aí o texto dele. Tomada na origem, diz-nos o Senhor do povo, a doutrina egípcia apresenta-nos a viagem às terras divinas como uma série de provas, ao sair das quais se opera a ascensão na luz. Mas o conhecimento das leis profundas do destino estava reservado só para os adeptos. Então, os iniciados, como sacerdotes do Egito, eles sabiam da imortalidade da alma, mas não divulgavam para o povo, ou não tinham essa estrutura, né, de divulgar para o povo. Então, assim, os grandes sacerdotes egípcios eram espíritos altamente evoluídos e instruídos, mas ficavam nesse ciclo. É tanto que eu fico achando interessante, porque a doutrina espírita, ela é um projeto de divulgação dessas mesmas ideias. Então, a doutrina espírita traz algo de novo? Nem tanto, porque os sacerdotes egípcios, eles já sabiam. Eles já sabiam. O que a gente está falando aqui, eles já sabiam. Então, sendo assim, esses conhecimentos, eles já são assim, passados, transmitidos há muito tempo, desde o Antigo Egito. Está aí na fala do Leão Denis. Prosseguindo, nós temos aqui mais uma gravura de lá do Egito, é o camelo ante as pirâmides. E temos aqui o texto do Denis. No Egito, a doutrina das transmigrações era representada por imagens hieráticas surpreendentes. Cada ser tinha o seu duplo, que já diz respeito ao perispírito, né? Ao nascer, o egípcio é representado por duas figuras. Durante a vigília, as duas individualidades se confundem numa só, mas durante o sono, ao passo que uma descansa e restaura os órgãos, a outra se lança no país dos sonhos. Não é, entretanto, completa essa separação, só será pela morte, ou antes a separação completa é que será a própria morte. Mais tarde, esse grupo ativo poderá vir vivificar outro corpo terrestre e ter, assim, uma nova existência semelhante. Então, olha que interessante. Então, para os egípcios, nós temos dois seres, e na vigília esses dois seres se unem, esses dois corpos, essas duas estruturas se unem. E quando um corpo físico está dormindo, o duplo está vivendo a vida espiritual. É tanto que vale dizer que todas as noites nós morremos. A gente deixa o corpo descansando e a gente vai para a parte espiritual. De vez em quando, as minhas colegas no centro espírita me dão bronca. Eu acho ótimo, porque nos casos que a gente atende, às vezes, como os espíritos não dormem, eles querem que eu fique acordado também. Né? Ou então, quando eu adormeço, eu tenho sonhos que me fazem despertar. Então, elas me dão bronca dizendo que eu tenho que saber dos limites, porque eu sou um espírito encarnado. Não sou um espírito desencarnado que não precisa dormir. Eu preciso dormir e separar as coisas. Hora de dormir é hora de dormir. E hora de trabalhar no centro espírita é hora de trabalhar no centro espírita. Então, elas ficam me repreendendo e com razão, com muita razão. Porque na condição de sensitivo, uma das minhas dificuldades é dormir. Inclusive, quando eu tinha 9 anos de idade, foi quando a mediunidade aflorou, e eu me lembro que eu fiquei diversos dias sem conseguir dormir, né, por conta do afloramento da mediunidade. Então, hoje, eu durmo à noite, durmo à tarde, toda hora que eu tenho possibilidade de dormir, eu estou dormindo. Estou dormindo comprando de avião, de ônibus. Se ficar no banco do passageiro do carro, olha eu dormindo. Então é assim. E é uma maravilha dormir, né?
mas é bom, né? A gente acorda ali, desperta, refeito para os desafios da vida. Então, entre os egípcios tem essa separação, que é muito interessante, muito interessante. Nós estamos em vigília, estamos ali no ser completo. Nós estamos adormecidos, então o ser espiritual, ele está vivendo a vida do espírito. Prosseguindo, aí o Leon Denis vem falar da Grécia, a Grécia antiga. Então, na Grécia, vamos encontrar a doutrina das vidas sucessivas nos poemas órficos. Era a crença de Pitágoras, Sócrates, Plutão, né? Então, nós temos aí o Platão, Apolônio, né? Então, com o nome de, deixa eu ver aqui, eu vou pedir Dori para ele tentar botar mais nitidez aqui, porque está difícil para a gente fazer a leitura, mas ele já vem aqui nos ajudar. Então, está dizendo que na Grécia, né, nós temos aí a gravura da Academia de Platão. Muito obrigado, Dori. Então, na Grécia, vamos encontrar a doutrina das vidas sucessivas, os poemas órficos, era a crença de Pitágoras, Sócrates, Platão, Apolônio e Empédocles, com o nome de metempsicose. Falam dela muitas vezes nas suas obras em termos velados, porque em grande parte estavam ligados pelo juramento iniciático. Contudo, ela é afirmada com clareza no último livro da República, em Fedra, em Timeu e em Fedra. Então, tem aqui um trechozinho de Fedra. É certo que os vivos nascem dos mortos, e que as almas dos mortos tornam a nascer. Fedra. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Fedra. Mas o que acontecia na Grécia é muito próximo do que acontecia no Egito, porque só se davam essas instruções aos iniciados. Então, os iniciados na Academia Platônica tinham essas informações, mas o povo não tinha. Estão entendendo a diferença da doutrina espírita, que abre suas portas, as suas instituições para todo mundo? Então, é aberta a porta. A Academia Platônica não era. Né? As reuniões dos sacerdotes egípcios também não. Né? Então, nós temos aí a gravura que mostra, né, o Sócrates rodeado de discípulos. E esses discípulos todos têm essas instruções sobre a imortalidade da alma. Prosseguindo. Então, nós temos aqui, já é uma outra situação. Então, a grande doutrina era conhecida no mundo romano. Aqui já vem do Império Romano. Ovídio, Virgílio, Cícero, em suas obras inovadoras, a ela fazem alusões frequentes. Virgílio, na Eneida, assevera que a alma, mergulhando no lago do Létis, perde a lembrança das suas existências passadas. Então, sendo assim, a gente perde essa memória. Eles tinham conhecimento a respeito da perda da memória, e essa perda da memória, ela faz com que a gente inicie uma outra história. O meu amigo, meu colega, Allan Kardec, do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré, ele tem uma fala muito interessante, que ele teve uma conversa com o cético, e que o cético questionou assim: mas como é que pode eu não lembrar do passado? E aí ele faz uma comparação, dizendo assim: imagine aí que você está devendo na praça. Você está devendo na praça. Você está desesperado. Você está numa situação muito difícil. E aí vem um banco divino, te livra de todas as dívidas, te dá a carta de crédito e te dá a possibilidade de reiniciar o teu negócio. É a reencarnação. A reencarnação faz isso. Zera tudo e Deus, através da sua misericórdia, te dá a possibilidade de reiniciar o processo. Então, isso é de uma beleza e é assim que a gente compreende o amor de Deus. Não tem como a gente não compreender aquela frase do João Evangelista, né? Deus é amor, que é até nome de uma igreja evangélica. Não tem como você compreender se você não colocar a ideia das vidas sucessivas e a ideia da imortalidade da alma.
Então, essa comparação do colega Alan é muito bem-vinda e eu acho muito interessante para a gente compreender como é que o processo acontece. Então, aqui está a Eneida, né? É uma gravura mostrando uma cena, né, dessa obra de Virgílio, né, a Eneida. Inclusive, é uma lacuna de minha parte, porque eu preciso fazer a leitura dessas obras clássicas com mais esmero, para poder fornecer aqui a vocês mais informações a respeito desses momentos históricos tão importantes. Imagina-se que quem cursou o curso superior de História tem acesso a essas informações todas. Por isso que o pessoal de História brilha tanto, né? Eu falo que quem estuda História brilha, porque tem esses conhecimentos, né? Eu sou da contabilidade, eu estudo outras coisas, que também são interessantes, mas eu sinto a necessidade desses conhecimentos assim, mais profundos, né? Mais aprofundados nessas obras clássicas. Então, a imortalidade da alma, ela está presente no Egito, está presente na Grécia, está presente no Império Romano. Grandes civilizações da antiguidade que deixaram aí o seu legado. E uma coisa interessante é que tem momentos em que a imortalidade é mais focada e tem outros momentos na história da humanidade em que a imortalidade da alma é menos focada. Hoje, nós temos essa ideia no movimento católico, no movimento evangélico, no movimento islâmico, judeu, espírita. Mas no movimento espírita, com uma profundidade maior, com um conjunto literário que traz esse entendimento da imortalidade da alma de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim. Esses dias eu ouvi de uma colega que ela se incomodava um pouco por conta do professor Manuel se comportar como o professor Manuel no centro espírita. E assim, é válido, né? Toda crítica é bem-vinda, é uma pessoa muito querida, eu sei que quer o meu progresso, o meu avanço. Mas aí eu fiquei pensando, mas o centro espírita não é mais escola do que igreja? Porque se não quer o professor Manuel do centro espírita, quer o fiel, né? Quer o seguidor, quer, né? Como nas igrejas tem. Mas eu vejo o centro espírita como uma escola. Nessa escola, a gente é aluno e é professor. Então, como professor, eu falo que tem aquela atitude meio de Hermione, daquela série, né, o Harry Potter. Não tem aquela aluna que tudo ela levanta a mão assim, e fica assim. Eu tenho ao meu lado, Hermione, porque eu quero fazer tudo. Se Ginaldo falar, quem é que vai acrescentar o próximo capítulo do livro dos médicos? Levanta a mão, Ginaldo, sou eu. Parceiro, sou eu aqui primeiro, ó. Então, é o professor do centro espírita. Agora também eu sou aluno, porque se for Dinaldo que vier aqui apresentar o capítulo, eu vou encher de nova pergunta. Desde criança é assim. Quando eu era menino pequeno lá em Iguaçu, a minha mãe ela fez o curso de magistério quando a gente já estava grandinho, né? Ela não teve possibilidade de estudar mais cedo. Então, as estagiárias do magistério, quando eram escaladas para a minha sala, elas diziam, não, eu não quero ir para a sala do filho de Dona Creuza, não, de Tony, que chama assim lá no Iguaçu, porque ele fica fazendo pergunta. E eu fazia mesmo. Porque eu falo que eu sou um bom oportunista, porque eu tinha preguiça de estudar em casa. Eu queria brincar, né? Era muito brincalhão, brincava, tinha um quintal enorme na casa, primos para brincar com a gente, aquele tanto de criança, aquele bando de criança, que hoje tem pouca criança no mundo, né? Mas na minha época era muita criança. Então eu queria brincar. Então quando eu chegava na sala de aula, que estava lá o professor, a professora, vixe, eu estava fazendo pergunta, e anotava até as piadas que o professor contava. Porque na prova eu ia tirar uma nota boa. E tirava. Não era disciplinado para tirar 10, não. Até hoje eu fico observando os colegas do centro espírita que eles tinham 10. Mas eu não tive 10. Agora eu tenho uma coragem que eles não têm. Eu sou corajoso, viu? Porque com pouco conhecimento que a gente tem, a gente enfrenta
fazer palestras no movimento espírita. Há 25 anos eu enfrento o povo com as palestras e nunca me falta convite, gente. Então, se já tem 25 anos assim, acho que mais ou menos deu certo, né? Porque se não fosse assim, eu já tinha parado. Engraçado que tem alguns momentos de falar, o povo não vai me chamar mais não. Pensar que não pipoca de convite. E não deve nenhum, viu? Chamou, vamos lá. Né? E para mim é uma felicidade muito grande divulgar a doutrina espírita, trazer essas informações que nos libertam, que nos confortam, né, Camila? Que nos confortam, que nos emancipam, entendeu? Que nos emancipam. Então, assim, é interessante, a gente estava até conversando com a Camila mais cedo, dizendo a respeito de que na espiritualidade existem associações, agremiações que cuidam do espírito imortal repartindo este mundo criança. Então, instituições belíssimas, inclusive eu fiz a indicação do Conto de Rafaela, Sonho de Rafaela, psicografia de Ivone Pereira do Amaral, Ivone do Amaral Pereira ou Ivone Pereira do Amaral? Ivone A. Pereira, do Amaral Pereira, que é uma das médicas mais formidáveis que o Brasil já conheceu, e ela psicografou esse texto do Leão Tolstói, contando a história de uma mãe, e ela tem um sono, e no outro dia, ela, nos Montes Apeninos, lá na Itália, ela vai lavar suas louças, lavar suas roupas, depois de um período mais ou menos longo que ela não fazia isso. Então, quando chega lá, ela conta o sonho. Aí as amigas, Rafaela, conta de novo. Ela já estava contando o sonho pela terceira ou quarta vez. E o Leão Tolstói, ele observou e registrou através de texto. Rafaela tinha uma menininha de 5 anos. Se não me engano, se não me falha a memória, o nome da menina era Antonina. E ela é do norte da Itália, aquela região montanhosa. E a menina adoeceu e partiu. Teve uma febre violenta, não suportou e partiu. E desde que a menina partiu, Rafaela não teve mais paz. Porque a menina tinha com ela uma ligação espiritual muito forte. Muito forte. Um amor imenso. Um amor tamanho. E Rafaela se viu, assim, numa situação muito, muito triste depois que a filhinha dela se foi. E ela já não queria mais se aguentar, ela não conseguia conciliar o sono, ela não queria mais cuidar do outro bebê, da outra criança que ela tinha, um menino, e já não tinha mais os carinhos com o marido. A vida dela com o marido tinha sido comprometida pela passagem da filhinha. Ela ficava sempre deitada, ficava lá recostada, a casa foi ficando suja, as panelas não havia comida nova, então foi ficando assim a situação dela. Até que chegou um momento que ela foi tomada de um torpor muito grande e se viu desdobrada numa região da espiritualidade. E que ela observou que era uma região assim com árvores muito altas, com alojamentos, casinhas espalhadas no meio dessas árvores, e ela se viu no meio assim de um campo, né, de gramado, assim, florido, um lugar belíssimo. E ela foi andando em sonho por essa região. Não demorou muito, surgiram crianças. E as crianças, ela percebeu que estavam em uma festa. E que a festa do dia era imitar as abelhas. Então as crianças tinham anteninhas, elas tinham as asinhas, e elas corriam como se fosse fazendo o trajeto de uma abelha, e zumbindo igual uma abelha, assim, né? Brincava. E ela viu aquelas crianças tão felizes, lembrou da menina dela. Onde estará a menina? E ela se viu magneticamente chamada a ir ali nas laterais do bosque e ver uns arbustos. Aí quando ela chegou assim mais perto, ela abriu os arbustos, ela viu a sua menina. Estava toda banhada em lágrimas. As anteninhas estavam murchas, as asinhas estavam
todas umedecidas, assim, num aspecto de bastante penúria. E aí, quando ela foi se aproximar da menina, a menina fez assim: não, minha filha, você não quer que eu lhe dê um abraço? Não, porque eu estou encharcada nas suas lágrimas. Aí ela retornou, pensou e falou assim: então, minha filha, eu vou libertar você. Eu vou parar de chorar. Eu vou retomar a minha vida, se essa é a condição para que você seja feliz. Mais ou menos nessas palavras, que tem muito tempo que eu li o conto. Então, quando ela foi se afastando, a menininha foi recobrando aquela beleza de ser criança. As anteninhas ficaram eriçadas, as asinhas tomaram brilho, e a menininha saiu correndo e se juntou às outras crianças que estavam brincando no bosque. A informação que nós temos é que as crianças que deixam esse mundo, o perispírito, que é o modelo organizador biológico que forma o corpo, ele continua a crescer. Continua a crescer. Uma outra história contada por Ivone Pereira é de uma mulher que ela estava na casa dela. Foi Ivone Pereira? Foi Ivone Pereira, sim. Recordações da mediunidade. E aí, ela estava na sua casa. E ali na sua casa ela contou e chegou gente. Ela falou: o que esse povo está fazendo aqui se eu não convidei ninguém? Não gostava de convidar ninguém, não. Vizinho, parente, ela não convidava ninguém para a casa dela. Era ela sozinha. E ela se bastava. E aí pensava que ela vê lá as vizinhas, tudo na casa dela. Não chamei ninguém para o roteiro desse. Aí quando ela chega na sala, olha lá, o caixão. E ela se vê lá dentro. Ela toma aquele susto. Aí ela percebe, né, que ela morreu. Ela percebe, né, que ela desencarnou. Aí que ela vai perceber. Só que aí acontece o velório, acontece o sepultamento, o corpo, né, vai ser sepultado e ela vai ficar lá, no meio do povo. No meio do povo, observando as vizinhas falando mal dela, dizendo assim: ó, não chamava a gente na casa, vivia essa vida de reclusão, e agora a gente está aqui prestando esse auxílio para ela, porque não tem nenhum parente que frequenta a casa dela. Falando mal dela, né? E ela falando assim: ó, com raiva das vizinhas. Aí quem sabe que não, ela vai andando, assim, sai andando, quem sabe que não, chega no campo, florido, assim, no campo bem vasto, uma pastagem, e aí ela vê lá no fundo, dois espíritos adultos. Mas quando ela vê aqueles dois espíritos, o coração dela é tomado de uma felicidade tão grande, porque ela identifica neles as criancinhas dela, que haviam desencarnado, tão pequenas, os dois meninos, e naquela época muita criança partia, né? Hoje, graças a Deus, nós temos a medicina, a pediatria, que ajuda tanto. A gente não vê quase contar de mulheres que morrem no parto. Antigamente tinha muita morte no parto. A gente não ouve falar de tanta criança que desencarna. Então, hoje os cuidados são muito bem-vindos. E aí, o que acontece? Ela vai e ao encontro dos filhos e abraça os filhos. É o Ivone Pereira que conta essa história. Então, sendo assim, olha que coisa linda, a imortalidade da alma. E eu quero avisar a vocês que nosso tempo acabou, nosso primeiro momento acabou, e nós vamos dar um intervalo e retornar daqui a pouco. Agradeço a atenção e peço que continue conosco. Retornando para o nosso trabalho de hoje, então temos aí um seminário sobre a imortalidade da alma, que nós falamos aqui a respeito de Eleita, né, no Império Romano, mas com a decadência do Império Romano, inicia-se a Idade Média. E na Idade Média, vamos ver aí a escola de Alexandria, que deu um brilho, né, riquíssimo com as obras de Filo, Plotino, Amon, denominados sacas, Porfírio, Jâmblico, etc.
Plotino, falando dos deuses, diz: a cada um eles proporcionam um pouco que lhe convém e que está em harmonia com seus antecedentes, conforme suas existências sucessivas. Na verdade, não é nem Idade Média, é Alexandria. É um novo momento no Egito, né, sob o domínio romano, e aí estão pensadores dessa época falando a respeito das vidas sucessivas. Os livros sagrados dos hebreus, o Zoar, a Cabala, o Talmud, afirmam igualmente a pré-existência e com o nome de ressurreição, a reencarnação era a crença dos fariseus e dos discípulos. Então temos a informação de que os judeus sabem do retorno do Espírito, mas eles não sabem como se processa. Então, dessa forma, cria-se uma grande confusão na cabeça deles. Então, para eles, as vidas sucessivas é um fato, mas como elas se processam, é que é uma grande dificuldade. E os fariseus, eles acreditavam nesse retorno, e os essênios também. Há alguns indícios de que Jesus tinha simpatia com o movimento dos essênios, já que ele chamou os fariseus e os saduceus de raça de víboras, mas os fariseus, que eram oposição, né, aos saduceus, que tinham origem como se fosse nobre, então os fariseus eles acreditavam nas vidas sucessivas. Aqui nós vemos a figura de João Batista batizando Jesus de Nazaré. Da mesma crença, encontram-se também vestígios numerosos do Antigo e do Novo Testamento, por entre textos obscuros ou alterados, por exemplo, em certas passagens de Jeremias e de Jó, depois de Jó, depois do caso de João Batista, que foi Elias, no cego de nascença e na conversação particular de Jesus com Nicodemos. Então, João Batista, a informação que nos chega, é que é a reencarnação de Elias. E tinha nas profecias que Jesus só viria depois que Elias retornasse. E Elias retornou na figura do João Batista. Só que os fariseus e os judeus, eles perguntavam se João Batista era o mesmo corpo de Elias. Mas todo mundo sabia que João Batista era filho de Isabel e de Zacarias. Não era o mesmo corpo. Era outro corpo, mas era o mesmo espírito. Quando perguntaram para João Batista se ele era Elias, é claro que ele ia responder, não, na questão do corpo, mas era o mesmo Espírito. Tanto que abriu os caminhos para que Jesus fizesse sua pregação. E muitos dos discípulos de João Batista seguiram Jesus de Nazaré. Malaquias 4 e Mateus 17. Pronto, é isso aí. E aqui nós temos, né, essa gravura aqui, ela é muito conhecida. Inclusive, quando eu estive no São João de Campina Grande, tem um painel bem grande lá, com essa gravura de São João Batista, criança, do Carmelinho. Eu lembro das caixas de foguetes, né, que quando criança lá em Iguaçu, meu pai vendia, e que tinha lá na frente, né, essa gravura muito famosa. Lê-se em Mateus. Em verdade vos digo que, dentre os filhos das mulheres, nenhum há maior que João Batista. E se quiseres ouvir, é ele mesmo que é Elias, que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, são palavras de Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus, informando que o Elias reencarnou como João Batista. E muita gente não percebia. Aí me faz lembrar, Dona Aurora, sempre o espírito André Luiz, na Vitória da Conquista, que ela fala, né, eu disse ontem, que tem famílias que choram a perda de entes queridos. No entanto, esses entes queridos já são adolescentes da mesma família e a falta de estudo não permite identificar que é o mesmo espírito. Né? É o mesmo espírito. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. Aqui nós temos uma gravura que ela é muito escura, mas ela fala a respeito do diálogo de Jesus com Nicodemos.
Lemos no Evangelho de João, havia entre os fariseus, ele era um fariseu, Nicodemos, acreditava na vida após a morte, um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Esse homem veio de noite ter com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és um doutor, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer quando é velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus responde: Em verdade te digo que, se o homem não nascer de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires do que te disse, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer, e tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, o diálogo famoso de Jesus com Nicodemos mostra justamente Jesus falando sobre a imortalidade da alma, sobre as vidas sucessivas a um fariseu. Os fariseus eram os emergentes, os fariseus eram a oposição. Eles queriam desbancar a supremacia que os saduceus exerciam na sociedade judaica da época. E Jesus vai falar a respeito da água e do espírito, que na representação da época significava o elemento material. Então, o elemento material ele era a água e o espírito, que se juntavam para acontecer a encarnação, porque se entende que a vida surge da água. Então, olha a coerência das palavras de Jesus. A água é a base da vida. Então, juntou o espírito e a água, acontece a encarnação. E também que o espírito sopra onde quer, né? Aonde quer ele sopra. Eu acho isso de uma riqueza tamanha. As palavras de Jesus, elas se desdobram. Sopra onde quer. Então você não tem que convencer ninguém de nada. É a pessoa que se convence. Então não tem que convencer. Você vai dialogar com as pessoas. O cristianismo primitivo possuía, pois, o verdadeiro sentido do destino, mas com as sutilezas da teologia bizantina. O sentido oculto desapareceu pouco a pouco. A virtude secreta dos livros iniciáticos desvaneceu-se como um perfume sutil. A escolástica abafou a primeira revelação com o peso dos silogismos, ou arruinou-a com sua argumentação especiosa. Então nós temos aqui o círculo romano. E os primeiros 3 séculos do cristianismo, o chamado cristianismo primitivo, trouxe valores muito nobres para o entendimento da imortalidade da alma. No entanto, toda aquela teologia, toda aquela complexidade trazida pelos teóricos da igreja, acabou complicando ou iluminando esse entendimento. É tanto que hoje a gente tem a opção de entender o Jesus teológico e o Jesus humano. Já marcou nas obras que ele publicou, ele fala a respeito desse Jesus humano, de Maria humana. Então, tudo bem que são espíritos evoluídos, mas que quando aqui estavam encarnados, eles eram pessoas como nós somos, com toda essa vida biológica que nós temos, com todas essas questões aí que a gente mais ou menos vive. Então, existe a dimensão humana de Jesus de Nazaré, a dimensão humana de Maria de Nazaré. Então, que quando colocam essa representação teológica, afasta esse Jesus humano da gente, afasta essa Maria de Nazaré humana da gente, se tornam seres teológicos. Então, tome bastante cuidado com isso, porque essa interpretação teológica chega a confundir muito nossas cabeças, muito mesmo. Mais adiante, nós temos aqui a figura de São Clemente. Entretanto, os primeiros padres da Igreja, e entre todos, Orígenes e São Clemente da Alexandria, pronunciaram-se em favor da transmigração das almas
São Jerônimo e Rufinus, carta a Anastácio, afirmam que ela era ensinada como verdade tradicional a um certo número de iniciados. Então, no início da Igreja Católica, a imortalidade da alma era debatida com muita frequência. Há quem diga até da história de uma imperatriz de Roma, Teodora, que ela, o que aconteceu com ela? Ela era prostituta, mas o imperador se apaixonou por ela e atrás para ser imperatriz de Roma. As colegas prostitutas vão comemorar na frente do palácio. Ela manda matar todas. E ela chega diante dos tradutores dos textos sagrados, dos 4 evangelhos básicos, para dizer que ela queria que suprimisse todas as informações que tratassem da imortalidade da alma, porque disseram que ela reencarnaria e que seria prostituta de novo. Então, suprimiu as informações que davam a ideia da reencarnação nos textos do Novo Testamento, dos 4 evangelhos. Mas é aí que está. Herculano Pires, ele fala que os atos da vida de Jesus, as interpretações do que Jesus fez, tudo isso é manipulável. Mas o ensino moral de Jesus não se manipula. Então a mensagem de Jesus foi passada. Quer dizer assim, o Espírito Superior que cumpriu sua missão perfeitamente, Jesus de Nazaré. Porque existe uma polêmica com o livro Renúncia, né? Quem já leu o livro Renúncia sabe. Renúncia de Emmanuel, porque de forma que Alcione e o Espírito Superior que não conseguiu cumprir a missão. Não conseguiu, porque ela não conseguiu levar Carlos a uma condição espiritual melhorada. Mas é aí que está. Esse livro Renúncia conta uma encarnação de Alcione e Carlos. Se o Espírito Superior ele não consegue ter uma encarnação, ele volta e tenta de novo. Mas é interessante dizer que lá logo no preâmbulo do livro, o orientador espiritual de Alcione vai informar que a missão era muito difícil e que ela correu o risco de não conseguir completar. E de fato ela não completou. Ela foi virar freira, não conseguiu o enlace com Carlos, e Carlos foi virar traficante no navio negreiro, trabalhar no tráfico negreiro, num serviço horrível, e foi se comprometer cada vez mais, muito mais. Acho que ele até se envolveu com a Inquisição também. Era um espírito bem complicado mesmo. E Alcione, ela com certeza deve ter pedido uma outra encarnação para ver se conseguia ajudar essa criatura. Não é assim? Não consegue. A mãe de André Luiz foi esposa de Laerte, o pai de André Luiz. E Laerte desencarnou. E ela também. Ela habita uma colônia espiritual muito elevada e ele nos umbrais, acompanhado de 2 prostitutas com que ele frequentava o prostíbulo e com quem ele estabeleceu uma conexão muito profunda. Aí, depois de muito tempo, a mãe de André Luiz contando a história, ela informa, qual foi o planejamento dela de reencarnação. Ela renasceria para, de novo, ser esposa de Laerte e receber as 2 prostitutas como filhas. É forte, né, gente? Receber como filhas. Então, o Espírito Superior, ele vive assim, abraçando desafios, para poder ajudar quem ama. Então, sempre em cada família tem alguém que ama verdadeiramente e que puxa, sempre tem alguém que puxa os demais para o processo de evolução. Então, aqui prosseguindo, temos aqui o São Gregório, que há quem diga que é o grande tradutor e organizador dos 4 evangelhos da Bíblia que conhecemos hoje. São Gregório de Nice diz que há necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada, e que, se ela não for em sua vida terrestre, a cura se opera pelas vidas futuras e subsequentes. É o caso que eu contei, de Alcione e da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz ela não conseguiu converter o Laerte, ou então ajudar o Laerte a se tornar um espírito melhor. O que acontece? Reencarna junto. É por
por isso que tem aqueles casos assim, separou do marido, né, não conseguiu ajudar o marido, ou então não conseguiu se libertar daquele sentimento ali que ainda precisa de mais vivência, reencarna em casa de novo com o mesmo marido, ou a mesma esposa. Então é interessante a gente resolver nossas questões, porque aí a gente se liberta de situações mais complicadas. Mas o espírito superior, ele abraça os desafios. Uma das características do ser espírito superior é ser generoso, é não abrir mão das pessoas. Então, isso é superioridade espiritual. Então, São Gregório está dizendo que se você não cumprir o seu próprio, você continua a sua tarefa. Continua a sua tarefa. Aqui temos a figura da Joana d'Arc, figura chamativa, né? Agora, que coisa engraçada, a Igreja Católica queimou Joana d'Arc e depois transformou Joana d'Arc em santa, arrependeu, né? Mas não fala que arrependeu. Mas arrependeu, porque matou a coitada e depois torna ela santa. Joana d'Arc é uma das grandes personalidades, porque a França ela tem um papel muito importante no panorama da imortalidade da alma, porque a Inglaterra não acredita na imortalidade da alma. Tem notícias que acho que é o Conan Doyle, naquele livro da história do espiritualismo, que foi erroneamente traduzido como História do Espiritismo. O Conan Doyle, ele coloca que existe uma colônia espiritual na Inglaterra, que as pessoas que estão nessa colônia, elas afirmam que estão vivas biologicamente. Ninguém morreu. Aí chega uma hora que a pessoa some, reencarnou. Então, os ingleses, no que diz respeito a essa questão, eles não conseguem contribuir muito, salvo algumas personalidades célebres, como é o caso de Russell Wallace, que escreveu A Evolução das Espécies, um panorama espiritualista, tá? E, diferente do Weber, né? do Darwin, que é contemporâneo do Wallace, que escreveu A Evolução das Espécies em referenciais materialistas. Aí o Darwin ficou famoso e o Wallace não ficou. Porque ser cientista e ser espiritualista é mais difícil do que ser cientista materialista, não é, Ginaldo? Então, ser espírita e Fausto, ser espiritualista e cientista é uma tarefa bem complexa. Agora, ser materialista e cientista é mais fácil. Então, a tendência é que os materialistas se tornem mais famosos. Foi o que aconteceu com o Darwin. Então, vamos lá. Então, Joana d'Arc, na Idade Média, eclipsa-se quase de todo e deixa de influenciar o desenvolvimento do pensamento ocidental, causando-lhe dano por essa forma. Daí os erros e a confusão daquela época sombria, o mesquinho fanatismo, a perseguição cruel, o ergástulo do espírito humano, uma espécie de noite intelectual estendeu-se sobre a Europa. Foi o predomínio da religião sobre a filosofia, né? E o estrangulamento do embrião da ciência aconteceu na Idade Média. E Joana d'Arc era responsável pela libertação da França do jugo inglês, é a Guerra dos 100 Anos. Ela é uma jovem de 19 anos que se sente inspirada e que ouve os santos da igreja da cidade de Domremy, que toma de sua espada, toma de seu cavalo e vai libertar a França do domínio inglês. E consegue. A Joana d'Arc é um espírito superior que conseguiu cumprir a missão. E a França teve ali a sua integridade como nação, e a França é o berço dos direitos humanos e o berço da doutrina espírita revolucionária. Se não fosse a França, talvez a gente não tivesse a doutrina espírita do jeito que é. Então, Joana d'Arc, ela tem sua importância nisso. Sim, Manuel. E segundo os espíritos superiores, é a reencarnação de Judas, né? Sim, há quem diga que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele fugiu ao testemunho com Jesus, e Joana d'Arc morreu testemunhando. E foi traída também. Justamente. Mas, assim, essa questão de dizer quem é a reencarnação de quem,
é uma tarefa meio difícil de se fazer. A doutrina espírita ela não se ocupa centralmente, como foco, dessa questão, porque é bem delicada. Mas com os estudos do Ian Stevenson, se tornou mais fácil a gente identificar essas questões. Agora, nesse caso de João Batista, ser a reencarnação de Elias, o caso de Joana d'Arc, ser a reencarnação de Judas Iscariotes, o caso de Eurípides Barçanufo, ser a reencarnação de João Evangelista, são aqueles casos mais profundos, né? Que são estudados e tudo mais. O Ian Stevenson, ele conta casos comuns de relatos de crianças de até 6 anos que relatam questões que se reportam à ideia da reencarnação. Quem nunca leu, por favor, leia. Leia, família. Você vai ver lá os relatos das crianças falando sobre reencarnação, uma naturalidade. Os livros são lindos, tem vários livros. Eu li os casos europeus. Eu fiz várias palestras sobre os casos europeus. Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, Casos de Reencarnação. Eu li os casos da Europa. E fico morrendo de inveja dele, viu, Dinaldo? O homem tinha orçamento para viajar o mundo todo. Imagina aí, se tu quiser fazer uma pesquisa na Austrália, a UNED vai pagar? Se tu quiser fazer uma pesquisa no Japão, a UNED vai te mandar para o Japão? Pois a Universidade de Virgínia mandava investigar sobre o mundo inteiro. E ele ia várias vezes na casa da família ao longo do tempo para fazer a coleta de dados. Que coisa linda, gente, morro de inveja. Ah, mas eu queria ser professor da Universidade de Virgínia. Eu queria, viu? Para fazer uma pesquisa dessa, moço. Imagina aí, a gente faz uma pesquisa tão precária. Eu estou lá com um projeto de pesquisa na UESP, eu estou pedindo, quase implorando a aprovação da PPG. A PPG não aprova. Nem aprovar, eles aprovam, se não nos orientam direito. No entanto, a gente vê uma pesquisa dessa por mais de 40 anos, de casos de reencarnação, com um orçamento formidável. Ai, que inveja. Mas quem sabe, né, nas próximas encarnações, né, Dinaldo e Fausto, são professoras aí da UNEB, nas próximas encarnações a gente tem aí um orçamento melhor para as nossas pesquisas. Vamos sonhar, não custa nada, né? Com certeza. Não custa Mas nada. se a UNEB não mandar, Como é que é? se a UNEB não manda, a UESP não manda, qualquer outra universidade, a pessoa pode ir no particular. Pois é, mas haja dinheiro, viu, para a gente pagar no nosso bolso, uma viagem no Japão, para fazer coleta de dados. Eu estudo educação contábil. Estudo educação contábil. Pois é. Pois é. Vem cá na frente falar, eu vou ter essa pergunta. Vem cá, senão o pessoal não vai ouvir, né? E senão o pessoal não vai ouvir. Eu só quero dizer o seguinte, né? Sou professora da Universidade Estadual espírita, palestrante há 30 anos. O que eu quero destacar, quando o nosso colega coloca várias dificuldades, a Universidade de Virgínia e tal, eu quero dizer que as universidades públicas, a gente concorre a editais para trabalhar a espiritualidade na universidade. A gente já está ganhando espaço muito. Particular não, porque não pesquisa. Particular, são poucas as universidades particulares que fazem pesquisas. Eu tive a oportunidade de participar sexta-feira, agora, hoje é 26, sexta 24. Sexta 24. Eu participei da banca da primeira qualificação de doutorado de um palestrante espírita que nós conhecemos, que é César Santiago. Ele faz doutorado na Universidade Federal do Ceará e ele trabalha vou falar bem rápido, a educação e o paradigma espírita, trazendo a integralidade do ser, a espiritualidade. E não precisa ser só espírita, católico, que trabalha a espiritualidade. As universidades já abriram muito para isso, inclusive com financiamento, com bolsa, essa tal. Então, eu preciso colocar no processo, não é fácil. Falar de espiritualidade, quando eu entrei na UNEB 21 anos, era muito difícil. Hoje, falar de espiritualidade numa palestra é muito fácil. Inclusive, nós estamos caminhando para a espiritualidade, a educação dos direitos humanos, aliado com a saúde. E a professora orientadora de Césio, que é a professora doutora Angela, uma palestrante espírita renovada,
ficou renomada, já apresentou e continua orientando, ela orienta muito, ela é espírita, ela traz a espiritualidade, uma perspectiva espírita para a educação na Universidade Federal do Ceará. E se viu usar, como ontem, quando eu estava no seminário da educação das relações educacionais, a professora Ângela convidando ler texto falso, né? Para poder escrever, fazer pesquisa, projeto, artigos em diálogo com o Ceará, da Universidade do Estado da Bahia. Inclusive, com a proposta de escrever um texto, para a gente ter, aí foi o que eu entrei na aula, né? Para apresentar no seminário, quem sabe, em novembro de 2024, na FES, se tiver espaço. Trabalho. Se não tiver, tem outras, tem Pernambuco e outras FES. Estamos trabalhando em espiritualidade, ciências e as universidades públicas abraçam a causa. Né? Abraçam. As particulares não pesquisam. Com raras exceções. Deixa eu me perguntar uma coisa antes de você sair. Obrigado por me perguntar. Então, quer dizer que as universidades estão tendo espaço para a pesquisa no campo da espiritualidade, não é? Vou reforçar. Sim. Inclusive, a CAPES, se a gente estiver falando na perspectiva de fornecer bolsa, dinheiro, a CAPES, não são quem sabe o que é a CAPES. É uma instituição nacional, que fica a nível nacional, tem instrumentos editais para fazer pesquisa. Iniciação científica, se for na graduação, de mestrado, na especialização, na estrito senso, né, mestrado e doutorado. Agora, uma FAPESB, que é da nossa Bahia, do Estado, eu penso que não tem tanta abertura quanto a nível nacional, ok? Mas a saúde está muito mais avançada. O professor Luiz, é aquele que na Universidade lá de Minas Gerais, o nome dele, Alexandre Moreira, entra aí, olha, Alexandre Moreira, ele já faz pesquisa na área de saúde há muito tempo, inclusive parceria lá fora, porque ele é um palestrante internacional e traz a espiritualidade para a área de saúde. Ele, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive, ele já apresentou uma pesquisa para a gente, já tem mais de 10 anos, trazendo para a Federação Espírita do Estado da Bahia para fazer essa relação. E fechando, em 2014, nós criamos, eu faço parte também, a gente criou uma rede chamada Rede de Pesquisas Extensionistas em diálogo com as universidades da Bahia. UFA, naquela época, UFA e UNEB. Eu passei por ele, inclusive, aí na educação, na área de saúde, eu também estava lá, a palestra de abertura foi com o Peixinho, que é um grande cientista na área de educação. Eu fiquei no grupo de Peixinho na área de educação para fazer o levantamento de todas as teses e dissertações que já discutiram naquela época, em 2014, de dialogando a educação e espiritualidade. Outros ficaram na área de saúde, outros ficaram, ok? Eu penso que é importante dar no terreno, porque vai ficar registrado. E vamos lá discutir a educação e a espiritualidade da tragédia do Espírito. Boas notícias. Muito boas notícias. Dando continuidade, depois aí dos esclarecimentos de nossa colega sobre a pesquisa em espiritualidade nas universidades, a gente dá continuidade aqui informando que o Alcorão também, ele também informa sobre a imortalidade da alma, como a gente sabe. O que me lamento, eu lamento muito que as nações islâmicas todas sejam ditaduras. Todas são ditaduras. Então, triste é isso, né? Não conseguem colocar em prática a democracia. Não conseguem. É por isso que Israel é um Estado democrático, é uma exceção na região. Agora a gente vê aí o conflito acontecendo, porque não é uma guerra. Porque o povo de Gaza não tem como se defender. Os líderes do Hamas, eles não moram em Gaza. Eles moram nos países vizinhos, no Irã, no Egito, né, na Arábia Saudita, e de lá eles comandam as ações terroristas que colocam o povo de Gaza como escudo vivo, né, das investidas de Israel em conluio com os Estados Unidos, que é a nação que mais comanda guerras nesses últimos tempos.
Então eu fico muito apiedado com o povo de Gaza e eu também tenho piedade do povo de Israel. É uma metrópole em pesquisa científica, é uma metrópole industrial e é um país magnífico, magnífico. E o povo fez muitos protestos contra as ações do governo extremista. Então, lá existe esse conflito, e no centro espírita tem se manifestado espíritos falando sobre a situação com que estão desencarnando. É um genocídio em uma prisão a céu aberto. Né? Mas o Hamas se levantou por causa dos acordos que Israel e sua diplomacia estava fazendo com países de toda a região, inclusive a Arábia Saudita, que é uma ditadura de direita, terrível, mas que enriqueceu muito, e é uma liderança regional. Então, o ataque do Hamas foi justamente por causa do acordo que Israel estava por assinar com a Arábia Saudita. Então, a gente precisa fazer orações para o povo de Gaza, o povo palestino. Aí eu não consigo fazer orações para o Hamas. E eu não consigo fazer orações para Netanyahu. Eu, no mesmo momento, não. Mas para o povo de Ramallah, o povo de Gaza, o povo da Cisjordânia e para o povo de Israel. O povo de Israel, as pessoas de bom senso que constroem o brilho daquela nação, precisam de nossas orações. Tá? Então, aqui, o que acontece? Então, o próprio islamismo, principalmente no novo Alcorão, dá lugar importante às ideias paligenésicas. Finalmente, a filosofia dos últimos séculos enriqueceu-se com elas. Woodward e Hume consideram-nas como a teoria mais racional da imortalidade. Em Lessing, Herder e Hegel, Schelling, Fichte, o moço, né? Elas são discutidas como elevação. Então, significa dizer que o islamismo, ou o movimento muçulmano, que tem como tábua de valores o Alcorão, e que foi muito influenciado por Aristóteles, eu acho que vocês devem saber da obra que fala a respeito da disputa do cristianismo platônico e do islamismo aristotélico. O Nome da Rosa é um livro que virou filme, que tem o William que escreveu, que fala a respeito desse processo, já que Aristóteles ele defendia a sátira. E a sátira envolve o elemento cômico. E o movimento católico platônico defendia que você deve ser sisudo, que você deve ser introspectivo, mas o movimento islâmico defende que você seja expansivo, que era justamente a influência aristotélica sobre a religião. Então lá você vai ver esse conflito muito bem traçado, né, na obra O Nome da Rosa. Então, prosseguindo, temos aqui Mazzini apostrofando os bispos na sua obra Tal Concílio Adio, diz: cremos numa série definida de reencarnações da alma, de vida em vida, de mundo em mundo, cada uma das quais constitui um progresso em relação à vida precedente. Podemos recomeçar um estágio, percorrido, quando não merecemos passar a um grau superior, mas não podemos retrogradar, nem envelhecer espiritualmente. É aquela informação de nova que a gente tem na doutrina espírita, que ninguém retrocede, só avança. Ninguém retrocede ou retroage, só avança. Só avança. Alguns podem até estacionar, mas retroceder jamais. Todos nós estamos em avanço. Aqui, o Leonel vai falar sobre os druidas. Os druidas eram somente homens valentes, eram também sábios profundos. Seu culto era o da natureza, celebrado sob a borda sombria dos carvalhos ou sobre as pedetias batidas pelas tempestades. As tríades proclamam a evolução das almas partidas de amor, o abismo, subindo vagarosamente a longa espiral das existências a breve, para chegarem depois de muitas mortes e renascimentos a Gunif, o ciclo da felicidade. E vocês sabem que Allan Kardec era druida, né?
E tem relatos que os romanos, quando atacavam os druidas, eles não reagiam, como Jesus também não reagiu diante das ofensas e das violências dos soldados, dos judeus, né? E de Pilatos, e companhia de Herodes, ele não reagiu. Então, os druidas, eles agiam assim. E Allan Kardec é o nome que o Hipólito Gerão Denizar Baio teve quando foi druida. Então, os druidas, eles tinham esse entendimento sobre a imortalidade de forma muito clara, através desses termos específicos que falam a respeito aí do processo de crescimento. Então, o abismo, que a gente deve entender como as trevas e os umbrais, subindo valerosamente para as existências, né, que são a água breve, né, o termo que o livro utiliza, e, por fim, o círculo da felicidade. E aqui nós temos o Allan Kardec, essa figura magnética, tá? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, disse Allan Kardec. Graças a ele, graças à escola espírita de que ele é fundador, a crença nas vidas sucessivas da alma viralizou-se, espalhou-se por todo o Ocidente, onde conta hoje milhões de partidários. O testemunho dos Espíritos veio dar sanção definitiva, à exceção de algumas almas em grau atrasado de evolução, para quem no passado está ainda envolto em trevas, todos, nas mensagens recolhidas em França, afirmam a pluralidade das existências e o progresso indefinido dos seres. Então, Allan Kardec é essa figura de destaque que nos chama a reflexão sobre a imortalidade da alma e apresenta essa imortalidade da alma através de conceitos, através de posicionamentos muito fortes que fazem com que a gente não apenas acredite na imortalidade da alma. A gente sabe, é diferente. Dinalva, você acredita na imortalidade da alma? Ela vai dizer, não, eu sei, né? Eu sei que a imortalidade da alma existe, é consoladora. Os nossos entes queridos, eles têm uma história conosco. Então, agora nós estamos aqui na condição de encarnados, mas a gente vai desencarnar e eles estarão aqui, encarnados. E vamos realizando esse processo de pergunta, de pergunta, de pergunta. Eu teria muito mais casos para contar para vocês, mas o nosso tempo, o cruel tempo, Cronos, nos chama para que a gente encerre nossa fala aqui agora, perguntando se tem mais perguntas, questionamentos a serem feitos. Algumas pessoas falaram durante o processo, mas se quiserem fazer mais perguntas, este é o momento. Alguns falaram, eu reproduzi aqui as falas, entendeu? Eu quero só acentuar. Sim. Eu não vou sair para frente, não, só certo. Pronto, Ginalva tem uma pergunta ali a fazer, mas se não quer vir aqui na frente, mas sim, uma colocação. E vai ser muito bem. Sim. Quando nós, por exemplo, nós estamos na universidade, faz pesquisa, apesar do conhecimento, ele tem um espaço geográfico. O espaço geográfico e o espaço-tempo influencia na nossa maneira de ver. É o tempo e o espaço, né? A história do tempo e espaço. Então, nós estamos hoje aqui, 26 de novembro de 2023. Daqui 20 anos, a ciência também vai cada vez mais descobrir outras coisas. Muitas das nossas reflexões de hoje, elas podem ser mais ampliadas. Podem ser ampliadas, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Na época de Allan Kardec, quando ele participou da doutrina dos espíritos, qual era a ciência que nós tínhamos do ponto de vista de alguns estudos que agora são observados materialista. Mas naquela época, aquela ciência, ela foi muito importante. Por quê? Porque fez essa separação naquela dele, naquele dogmatismo, que não tinha que trazer ciência. Então, ele avançou para
peixinho, eu nunca disse isso para ele, mas eu admiro muito. Tem algumas, trazendo algumas coisas que não. Pode ser que pensa diferente, mas eu gosto muito dele. Eu cientista, estudo, já foi professor da Federal, da área de saúde, fez medicina, fez doutorado na educação. Sim. A sua palestra, peixinho, essa semana até vai contribuir com uma tese de SESI, que eles ficaram no espírito do jurídico, com jovens do Centro Espírita, lá no Ceará, Centro Espírita, que assiste conquista. O que ele deixou coloca, né? Ele tem uma entrevista dele, a live dele, que é um coletivo Espírita Maria Filipa. Coletivo Espírita Maria Filipa. O que foi Maria Filipa? Está lá no núcleo. Ele, em certo momento, ele fala sobre essa questão da contextualização dos conhecimentos, e ele fala assim, por exemplo, quando Kardec perguntou para os espíritos quem é Deus, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Kardec respondeu: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí, mais na frente, um pouquinho, que é espetacular, maravilhoso, já estava em outro contexto, em outro caminhar, que é Deus. Deus é amor. Para ver que vai cada vez mais, e aí ele só que lá na live ele não cita, quero perguntar para ele disse que tem uma pessoa que escreve, né, um grande pesquisador, que pergunta quem é Deus, Deus é alegria. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, quando a gente for discutir, que nós estamos na academia, não precisa fazer isso, é uma tarefa nossa, para fechar, ontem, fazendo um paralelo com a educação. Quando nós estávamos no seminário, que a educação é um esporte, né? Ou então tem curso que muda, né? Pode ser para uma opinião para poder para o freio, né? É uma cidade, essa. E ontem a gente discutiu o seminário da consciência negra, falando sobre a importância de, desde pequenininho com as crianças, trabalhar no sentido de combater o preconceito, racismo, a discriminação. E uma das meninas que apresentou, uma das pesquisadoras, que eu tenho um grande orgulho, que é muito boa, se você conhece meu nome, eu me enviei para a universidade, professora da Universidade do Lado, ela apresentou o livro Monteiro Lobato, e apresentou o tipo de capa amarela. Se você observar, quem é que ocupava um espaço, por exemplo, sempre subalternizado, mas maneira, de nas casas, até a família não brinca essa história, mostrando, usando macaco, olha lá. Então, hoje eu não posso chamar a profissão dele de macaca. Então, ele foi distribuído no Monteiro Lobato em todas as escolas. E a professora Milton Gomes, que foi o ministro das Relações da Educação, né, de uma professora renomada do Instituto, que é da UFG, ela escreveu mostrando e falando da importância de quando for fazer aquele livro para recolher todos os livros que ela dá para você na sua educação, é preciso contextualizar para as crianças. Naquela época que o Monteiro Lobato escreveu, a perspectiva era racista e era disciplina. Eu não posso chamar um jogador de macaco, entender? Eu tenho que ter esse cuidado. Então, assim, e eu vou jogar tudo na lata do lixo, não ter babado, eu também contribuí, eu vou jogar tudo na lata do lixo de alguns pontos, então a gente tem que ser maleável, quanto mais a gente vai estudando, mas nós vamos fazendo conexões dessa vida que não cuidados que vamos criar. A ciência evolui, tudo evolui, mas nós temos muito obrigada. Manuel, rápido, você que está no tempo, mas você falou que pode ter que ir mais rápido. É muito que eu gostaria de falar sobre rapidamente, Chico, saber falar muito da reencarnação rápida dos animais, que é a só a reencarnação dos animais. Então, a questão original, eu entendi que o criado mais forte na sua fala é a ideia de tempo e espaço, e que a ciência deve ser compreendida no seu tempo. E eu acrescento que a ciência é como uma bola de neve, e que essa bola de neve ela desce da escarpa da montanha e ela vai avolumando-se.
A ciência de hoje é diferente da ciência de Augusto Comte, contemporâneo de Allan Kardec. A ciência de hoje é diferente da ciência de Newton, do Isaac Newton. Então, a ciência ela vai avançando e vai se melhorando a cada tempo e atendendo às expectativas do ser humano, tanto que nunca foi tão bom viver nesse mundo como atualmente. Nunca foi tão bom a gente ter os recursos da medicina, a gente ter os recursos da ciência jurídica, a gente ter os recursos da antropologia, e a gente sabe que os preconceitos são combatidos pela ciência. Quando você vê o preconceito ali apresentando-se, o preconceito sexual, ele geralmente advém de quem não estuda psicologia. O preconceito social, ele vem de quem não estuda a sociologia, né, o social. E o preconceito racial, ele vem de quem não estuda antropologia. O preconceito por classes de ganho pecuniário, ele vem de quem não estuda economia. Então, são as questões, né? A contabilidade, por exemplo, ela é uma ciência embasada na confiança. Se não existir a confiança, não existe contabilidade. Porque os bens são teus e te pertencem. Mas os direitos te pertencem, mas não estão contigo. E as obrigações também, os direitos te pertencem e não estão contigo. E as obrigações não te pertencem, mas estão contigo. Então, se você não tiver confiança em ninguém, você não terá direitos. Se você não tiver quem confie em você, você não terá obrigações. E a confluência dos bens que você domina posse e propriedade, dos direitos que você domina propriedade e não domina posse, e das obrigações que você domina a posse e não domina a propriedade, constitui a movimentação que faz com que a contabilidade exista e proteja as pessoas no que diz respeito ao seu patrimônio e combate os processos de corrupção na sociedade. Então, já que existe tanta corrupção, é porque a contabilidade não atingiu ainda o seu objetivo. E a respeito da questão da encarnação dos animais, o Divaldo Franco, ele foi visitar uma família e quando chegou lá, ele viu aquele cachorro enorme, assim, abriu o portão da casa, estava aquele cachorro enorme, ele vai e volta, fecha o portão e chama na casa, sai a dona da casa e ele fala, eu não vou entrar não, porque tem esse cachorro grande aí. Ela falou, o quê? Não, o cachorro que tinha aqui morreu. O cachorro morreu. Aí ele falou, mas aqui, mas ele já morreu. Ou seja, há informações de que o animal de estimação ele desencarna e ainda permanece algum tempo com a família, até ele ser encaminhado para renascer. E há também a informação, dona Zé, que o animal é igual uma lanterninha. Ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E é rápido o processo. Isso, e volta para a família. Justamente, tem relatos de pessoas que desencarnaram e que são vistas na espiritualidade acompanhados do seu cachorro ou acompanhados do seu cavalo. Porque o cachorro e o cavalo já contam 40 mil anos de domesticação. O cachorro nem existia na natureza e a gente que pegou os filhotinhos de novo e foi domesticando, e não é que hoje nós temos cachorros, e cachorros de várias raças, de todo tipo de tendência, né? Esses dias eu ouvi falar de uma raça de cachorro lá argentina, que é o cachorro mais feroz do mundo, e extremamente carinhosos com seus donos. Ou seja, a gente tem em casa feras que foram domesticadas. O cavalo também, né? O cavalo tem um amor pelo seu dono, é impressionante. Trata-se de seres muito evoluídos mesmo. O gato continua selvagem, o pato continua selvagem. Então, ninguém precisa cuidar nem de pato nem de gato, pode soltar. Ele vai se virar, são selvagens, né? A galinha tem 15 mil anos de domesticação, né? E olha o bicho aí que eu gosto de estimação, galinha. A minha mãe fala para mim, meu filho, como é que pode galinha ser de estimação? Eu gosto. Desde criança, eu acho animais lindos. Quando tiram os filhotinhos, aquela felicidade, né? Então, eu gosto demais. Pena que hoje eu moro em apartamento, só tem planta. Mas tem um sítio, estou construindo e vou morar lá. E tem tudo quanto é bicho, gato, cachorro, galinha, jardim, tudo junto. E uma outra história, dona Zélia,
é o livro Memórias do Padre Germano. Já leu esse livro? Pois é, que conta a história do Padre Germano pela psicofonia de Amália Domingos Soler, uma espanhola. E o Padre Germano, ele tinha um cachorro muito grande. Não se sabe, na verdade, quem é esse Padre Germano. Há quem diga que seja Santo Antônio de Lisboa. Seriam as memórias de Santo Antônio de Lisboa, mas o livro não informa disso. E o cachorro Sansão acompanhava o Padre Germano. Só que o cachorro morreu, né? E continua acompanhando ele. O povo via, está ele andando e o cachorro atrás. Dizendo que o cachorro já tinha partido. Então, são informações muito interessantes a respeito da imortalidade da alma, né, de nós que somos espíritos, e a imortalidade também dos princípios espirituais, que são os animais. Esses dias eu assisti um documentário na Netflix falando sobre o império dos chimpanzés. Que coisa formidável, que organização impressionante que eles têm, e que perversidade também que eles têm, às vezes, né, em determinadas situações. São terríveis para manter ali o seu clã, para manter ali o seu grupo. Então, de minha parte, eu quero saber se tem mais algum comentário, se tudo está tranquilo. Macedo, você quer falar, Macedo? Macedo não vai falar, não. Macedo vai tocar. Viu, gente? Então, eu me despeço aqui. Fica aqui o meu muito obrigado, uma frase célebre do Allan Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei, Allan Kardec. É com esse mote que nós vamos encerrar, agradecendo a oportunidade do Núcleo Espírita Obreiros do Covid de Guanambi, dizer que nós estamos à disposição, e Dinal vai dizer o que você manda e a gente obedece, tá bem? Então, que é uma felicidade muito grande, e nós queremos ter você lá no núcleo, falando lá aos nossos companheiros do Núcleo Espírita Jesus de Nazaré. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Queremos agradecer a Antônio. Meus amigos, minhas amigas, queremos agradecer ao nosso amigo, irmão, Manuel, Batista, por essa excelente palestra, né? Seminário. E, com certeza nós aprendemos muito com você. Eu vou tocar uma canção, Oração de São Francisco de Assis, no clarinete. E como nós estamos comemorando 75 anos de fundação do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, em que Delmiro Neves de Macedo Filho, meu avô, foi um dos fundadores, clarinetista, professor de música do Colégio Luiz Viana Filho. E quando eu fui entrar na escola de música, de iniciação musical, juntamente com minha filha Daniele Macedo, o maestro falou: você vai estudar clarinete, porque o seu avô era clarinetista e é interessante você estudar clarinete. Achei difícil. Desde 1995, eu comecei clarinete.
Então, Delmito Macedo Filho foi um dos fundadores aqui do Obreiros do Povo e, naturalmente, os trabalhadores, né, de 1948 estão aqui nessa festa linda e maravilhosa, e com certeza, quem tiver a evidência, vai ver o meu amor, né, toda a equipe, Letícia, Dona Dedé, Junis, Dunga, aquela turma maravilhosa, né, que fez um trabalho fantástico aqui no Obreiros do Povo. Meu avô era um homem alto, continua sendo, careca, vestia assim, camisa fechada, né? Assim, então, se alguém perceber aí, ele está por aí, tá? Vamos então tocar a música em homenagem a Delmiro Filho, que é a oração de São Francisco de Assis, e que Papai do Céu possa estar nos abençoando hoje e sempre nessa caminhada com a doutrina de Jesus, o Espiritismo qualificado por Allan Kardec.